Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Eu quero fazer a indicação deste livro. Isto é Filtro Solar, é um livro do Emílio Garofalo Neto, e esse é um dos livros que eu estou utilizando como fonte para todas as mensagens e pregações dessa série em Eclesiastes. Esse livro aqui é extraordinário, irmãos, até porque a mente desse cara é totalmente fora da caixa. Ele escreve utilizando a cultura, a dramaturgia e tudo que você puder imaginar, ele consegue trazer uma aplicação dentro da verdade do Evangelho. E no livro de Eclesiastes isso é fantástico. Eu ganhei esse livro do meu amigo Silvino, e o Silvino tem um negócio comigo que esse é o segundo livro que ele me dá. O primeiro livro que ele me deu foi a biografia de David Brainerd. E eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha lido um livro aonde eu pudesse me ver nele, como foi ler a biografia de David Brainerd. Parecia que eu estava olhando para o espelho. Todas as crises daquele homem de Deus, todas as experiências, meu Deus, aquele livro me destruiu. E agora o Silvino também me presenteou com esse livro aqui. Ele perguntou se eu conhecia, na verdade eu já estava utilizando, só que no Kindle, e agora em impresso. Eu quero indicar para você, se você puder, adquira, esse aqui é meu, não fique com inveja. Obrigado, Silvino. Aleluia. Mas abra comigo a sua Bíblia, Eclesiastes, capítulo 1. E para você que não estava domingo passado, só para eu entender aqui, quem não estava aqui domingo passado, Deus estava com a sua mão. Pastor, eu faltei no culto, não estava. Você está perdoado. Olha para quem está com a mão levantando, você está perdoado. Diga, os seus pecados foram perdoados. Vai, não peque mais. Aleluia, glória a Deus. Mas eu quero fazer um pedido para você. Eu disse no domingo passado que Eclesiastes é o livro mais difícil de se pregar, segundo os estudiosos e os teólogos da Escritura. Então, tem sido muito difícil. Cada sermão é uma jornada, assim, muitas vezes começando em sem alvo, sem rumo, mas assim, atento àquilo que Deus ele quer ministrar, quer falar conosco. E como esse é um livro difícil de pregar, também será um pouco difícil você entender se você pegar essa série em uma mensagem apenas, uma ou outra, ou apenas a metade dela. Então o pedido que eu quero fazer para você, vá lá no nosso canal do YouTube e assista a mensagem do domingo passado, você que não assistiu, tá bom? Assista a mensagem do domingo passado, para que você possa entender ainda mais aquilo que nós vamos comunicar hoje, neste culto. Abra em Eclesiastes capítulo 1. Glória a Deus. Diferente também das demais séries expositivas e sistemáticas que a gente já pregou aqui. Meu Deus, o Eclesiastes saiu daqui da minha Bíblia. Cadê? Opa. A gente não vai trabalhar exatamente versículo por versículo. E algo que nos ajuda a entender o texto sagrado é entender aquilo que nós chamamos de perícope. É onde um texto começa e é onde ele termina. E dentro de um livro da Bíblia, existem várias dessas. E hoje nós temos Bíblias impressas que nos ajudam com essas introduções, com esses subtítulos. E são perícopes. Mas nem todas que nós encontramos nessas Bíblias que nós temos, elas estão corretamente ou teologicamente bem divididas. Então, como nas outras séries, eu não vou pregar expondo versículo por versículo, mas uma porção da Escritura que fale de um mesmo assunto, é claro. E esse sermão vai ser a porção maior que nós vamos utilizar. Nós vamos começar no capítulo 1 e terminar todo o capítulo 2. Então, porque é um texto longo, nós não vamos ler tudo para iniciar, nós vamos ler à medida que nós pregamos. Tá bom? Mas eu queria ler somente, e tão somente, do versículo 12 até o versículo 18, mas lembrando que nós vamos até o final do capítulo 2. Vamos lá?
Salomão começa com um pseudônimo no início do capítulo 1, mas agora ele meio que se apresenta. Ele fala quem ele é realmente. Versículo 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Debaixo do céu é uma outra expressão que tem o mesmo significado da expressão debaixo do sol. A ideia é a mesma. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. É quase o El Chan aqui falando a parte de Eclesiastes. A galera de 90 aí já. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governam Jerusalém antes de mim. É o que nos dá certeza de que o autor é Salomão. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez, mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Não fique triste, não fique depressivo, no final vai dar tudo certo. Nós vamos entender como é que o Evangelho responde a estes e os demais questionamentos. Vamos orar? Obrigado, Jesus. Essa é de fato a tua palavra. E nós queremos que ela, apenas ela, tão somente ela, fale conosco agora. Que as nossas mentes, os nossos corações sejam completamente cativos agora, sujeitos à tua palavra. E à medida que nós pregamos, Senhor, o Filho seja visto, o Filho seja amado, o Filho seja desejado, o Filho seja benquisto aqui, neste lugar, em nome de Jesus. E a oração que nós fazemos, com a ajuda do Espírito Santo, nos ajuda a apontar, a revelar, a apresentar e a proclamar Jesus. E Jesus nos leva para dentro do coração do Pai. É o que nós te pedimos no teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu fazer um pequeno recap aqui antes de começar esse segundo sermão. É importantíssimo para você entender, não somente o sermão de hoje, mas todos os nossos próximos sermões em Eclesiastes. A expressão que Salomão utiliza, debaixo do sol, debaixo do céu. Salomão está enxergando a vida em uma perspectiva unicamente horizontal. A vida debaixo do sol. E você precisamos ter isso em mente e destacar essa expressão, porque a ideia aqui é essa vida e apenas ela. Como é que alguém ao longo da sua vida decidiu pensar, refletir, questionar a respeito da vida, mas apenas desta vida? A vida que nós podemos enxergar rente ao chão, apenas com uma perspectiva humana, empírica, apenas do ponto de vista humano, nas nossas limitações. Parece que Salomão fala de algo que é difícil de colocar em palavras. E ele vai levar o livro inteiro para explicar. Convite do pregador, do Kohelet, do mestre, é para que eu e você possamos olhar para a vida com honestidade. Como assim, pastor? Para nós olharmos para essa vida e enxergarmos que sim, essa vida desgastada e devastada pelo pecado, muitas vezes sem esperança, sem sentido, completamente vazia. É com honestidade que Salomão nos convida a compreender que se nós colocarmos toda a nossa esperança apenas nessa vida, é vaidade.
e nós não encontraremos aquilo que nós procuramos. Salomão está explicando para mim, para você, Salomão está explicando para nós que acabamos de chegar, de sermos apresentados a essa vida, como é que são as coisas aqui, debaixo do sol. Como essa vida é efêmera, passageira, curta, frágil, sim. E muitas vezes parece algo tão sem sentido. Salomão está olhando o mundo apenas de uma perspectiva terrena. E ele está concluindo que é impossível nós encontrarmos sentido apenas nesta vida. É impossível nós encontrarmos um porto seguro, aonde nós podemos dizer, pronto, agora não preciso de mais nada. Agora estou feliz, não preciso de ninguém, agora minha vida faz sentido, agora pronto, eu alcancei o ápice, aquilo que eu sempre sonhei, que eu sempre imaginei. Salomão vai dizer, não, os portos dessa vida são instáveis. E todas as âncoras que você decidir jogar, você vai se decepcionar. Porque aquilo que uma hora está bem, parece que de repente muda, e uma nuvem negra paira sobre a sua existência, e de repente tudo parece sem sentido, sem propósito, um completo vazio, uma bolha de sabão. É isso que Salomão está falando. A vida debaixo do sol, ela é sempre frágil, sempre será pouca, sempre estará em risco. Mas o que o pregador tem em mente, irmãos, é apenas esta vida. A vida que nós conseguimos observar. A vida vista no nível do chão. A vida onde não há novidade nesse roteiro. Caminho após caminho, caminhos todos são incansavelmente explorados até chegar ao ponto de nada. Porém, Eclesiastes, irmãos, assumem o pregador a posição de dizer, eu e você precisamos entender isso. Porque essa é a posição e o posicionamento da Escritura. É sombrio, é tenebroso. O que, pastor? Quando nós retiramos Deus da equação da nossa vida, essa vida é tudo que nós temos. É apenas isso. Se tirarmos Deus, a conta não fecha. O balancete no final do mês, ele não chega a um resultado esperado, desejado. Philip Ryken, um grande teólogo e escritor, ele faz uma afirmação interessante. Ele diz o seguinte: a vida é como um relatório financeiro que não conseguimos fechar, que não se equilibra. E o que nós fazemos? Nós adulteramos os números para nos iludir de que fecha. Você vai encontrar alguém, ele vai dizer assim, não, também. Tenho um bom emprego, uma boa família, tenho dinheiro no banco, eu estou bem. Alguém vai se apresentar no Instagram, sabe aquela vida instagramável que você tem inveja? Que você soa todo dia, acorda cedo, dorme tarde, e você inveja aquela vida do Instagram. Ei, a realidade que Salomão está dizendo, ei, isso é alguém iludido, adulterando os números e tentando dizer que fecha, mas sem Deus a vida não fecha, a conta não bate, e é sem sentido, é vazia. Você já entendeu aqui no sermão passado? Se você não foi ainda, volte lá no YouTube para você pegar. A ideia de vaidade não é alguém que se arruma bem, que se maqueia e que gosta de andar no estilo. Hoje nós fomos surpreendidos saindo de casa. Ian falou pro Ian, filho, você precisa se arrumar mais para ir para a igreja. Como é que foi? O seu tênis está muito sujo, tem que dá um grau aí nesse tênis para ir para a igreja. Ele olhou para ele e falou assim, mãe, a gente não é obrigado a todo dia andar no estilo. Não, vaidade não é isso. Isso é ser homem, de fato, né?
não é obrigado a nada. Sabe? Eu não sei por que eu falei isso. Me ajuda. Isso, obrigado, Jesus. Você tem que fiquem ligados, por favor. E o problema é que essa mensagem vai para o YouTube. Isso não é vaidade. A ideia de vaidade é aquilo que é passageiro, vazio. A ideia do original é uma bolha de sabão. É lindo, não é? Colorido. Mas estoura e acaba. É véu, é a palavra. E Salomão está dizendo isso. Alguém vai apresentar uma vida onde as contas fecham, onde há equilíbrio, mas na verdade nós percebemos que não fecha. Porém, olhe para mim aqui, e esse porém é importante. Olhe para mim aqui, porém, preste atenção nesse porém. Esse porém é muito importante. Porém, essa não é a única forma e nem a melhor forma de nós vermos a vida. Deus existe. Vou te dar um tempo para você fazer alguma coisa. Eu estou falando que a vida é um caos, debaixo do sol não faz sentido, é vaidade, uma hora acaba, é passageiro, é efêmero, é fútil. Ei, a boa notícia é, Deus existe. Pastor, mas cadê ele? A questão é que nós não veremos ele aqui debaixo do sol. Ele está acima do sol. A realidade maior, ela é sobrenatural. Ela está acima do sol. E essa é a verdade que governa as nossas vidas. Salomão está dizendo, irmãos, e é como um quadro totalmente escuro, mas apenas um único foco de luz, porque Salomão quer nos enxergar que essa vida é sim caótica, mas existe uma luz. Existe alguém acima da vida debaixo do sol. E Salomão está dizendo, ei, você pode ver as coisas do ponto de vista celestial. A vida é algo mais, algo maior do que aquilo que é visto debaixo do sol. E o Evangelho nos ensina a viver debaixo do sol, mas pensar acima do sol. A mensagem do Evangelho não é que nada importa. Pelo contrário, a mensagem do Evangelho é que tudo importa, desde que nós vejamos do ponto de vista de Deus. Nós tentamos fechar a matemática da vida, mas Salomão está dizendo que o orçamento da vida não fecha. Eclesiastes abre a possibilidade do ponto de vista sobre o sol. E é isso que traz alegria. E é isso que enche a nossa vida de alegria, de glória, de renovo, para uma vida que vale a pena, que tudo importa e só faz sentido diante da face de Deus. Nós somos chamados para viver debaixo do sol, mas diante de Deus. Eclesiastes, irmãos, é o protetor solar de Deus para a vida debaixo do sol. E se você não entender o propósito que Salomão está escrevendo aqui, sem um filtro da graça, nós ficaremos queimados, queimaduras sérias. Ficaremos com a pele tostada, completamente afadigados, cansados dessa vida debaixo do sol. Eclesiastes, ele diz que o mistério de Deus a respeito da vida, preste atenção, não está nesta vida, mas acima dela. É hora de olhar para algo acima do sol. Aleluia. 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 Foi isso que nós vimos no domingo passado. Mas quais são as próximas perguntas do pregador? Se você for parar para pensar, o pano de fundo, ou o pano de fundo desse livro é o sentido da vida. A pergunta que moveu eras, a pergunta que mexeu com a filosofia, a pergunta que mexeu com a teologia, a pergunta que mexeu com a história da humanidade. Por que estamos aqui? Qual é o sentido da vida? Salomão, ele vai chegar no final da vida e ele quer entender qual é o sentido. Talvez os nossos irmãos já de mais idade, nós temos alguns presenteados por alguns já de cabelos brancos.
Talvez para quem está chegando já no final da vida, talvez isso pese ainda mais. Para nós não, para nós que estamos com a adrenalina lá em cima, né? Para nós que achamos que nós somos imortais. Forever young. Lembra da música do Alphaville? Ah, como eu queria viver eternamente. Ah, como eu queria ser jovem e viver para sempre. Talvez para os mais velhos, a pergunta é: será se realmente a vida fez sentido? Será se valeu a pena? Essa é a pergunta, irmãos, que nos move. Salomão está como alguém dirigindo o carro, só que agora ele olha para o retrovisor da vida e se pergunta: valeu a pena? Vale a pena mesmo tudo isso? Faz sentido mesmo tudo isso? Qual é o sentido da vida? Salomão quer entender qual é a vida que vale a pena. Qual é a vida que deve ser vivida debaixo do céu ou debaixo do sol, nos poucos dias dessa vida humana. Depois que parece que nós somos atropelados por tanto pessimismo nos primeiros versículos, parece que Salomão agora nos coloca numa rota onde não tem saída. Porque Salomão agora vai entrar, irmãos, por caminhos que eu e você trilhamos diariamente. As nossas rotas de fuga, de escape. Sabe onde nós procuramos sentido? Aonde nós procuramos propósito? Aonde nós procuramos prazer, alegria, felicidade? Aonde eu e você estamos procurando sem saber o Criador? Salomão vai dizer: eu já passei por lá. Eu já fiz isso. Sabe qual é a conclusão? É vaidade. Mas nós não estamos satisfeitos. Não é suficiente alguém mais velho olhar para você e aconselhar você: ei, a vida que vale a pena é essa. Não. Felizmente, irmãos, abre parênteses. Felizmente, a maioria de nós aqui só aprenderemos depois de quebrar a cara. Porque tem um sábio homem que tinha nas mãos potencial, calibre, know-how, como nós queremos falar, tinha dinheiro na conta para experimentar tudo o que essa vida pode dar. Tudo. E no final, ele olhar para a vida e dizer que a vida é vazia, sem sentido e completa vaidade, que dirá para mim e você, irmão? Teve um irmão que olhou para o pastor e falou assim: pastor, por que Deus não me dá mais dinheiro? O pastor olhou para ele e falou assim: meu irmão, se você já consegue pecar com tão pouco dinheiro que você tem, imagine se você tivesse mais dinheiro. Abre parêntese. Você já parou para prestar atenção? Que de quem sai do Egito, as únicas pessoas que querem voltar para o Egito eram aqueles que eram escravos no Egito? Presta atenção. Do Egito sai Moisés e cerca de 3 milhões de escravos. Perceba a discrepância, a diferença. Um príncipe que tinha tudo aos seus pés, e escravos que por gerações foram massacrados, humilhados, vilipendiados no deserto. Os únicos que querem voltar foram aqueles que foram massacrados. Você não vai ver em nenhum lugar da Escritura Moisés dizendo: como eu queria voltar para o Egito. Saudade da caminha de Faraó. Saudade dos lençóis de sedas do Egito. Você não vê. E ele tinha. Mas você vê os caras que eram humilhados lá falando: cemitérios do Egito. Coisa linda, maravilhosa. Sabe por quê, irmãos? Sabe qual é a larga diferença? Sabe qual é a triste diferença? Sabe qual é a esmagadora diferença? Os únicos que querem voltar foram aqueles que não viram a Deus. Essa é a razão porque muitos de nós saímos daqui
É porque alguns passam 5, 10, 15 anos aqui, mas nunca têm a experiência de ter os seus olhos abertos e olhar para as belezas de Deus. Por quê, pastor? Porque quem viu, irmãos? Quem viu? É por isso que Martin Lloyd Jones vai dizer que um salvo, ele tenta se desviar e não consegue. E um pecador tenta se salvar e não consegue. Por quê? Porque quem foi afetado por essa graça, quem foi atropelado por essas excelências, quem viu as belezas de Deus, nunca retrocederá. Aleluia. Salomão começa a questionar, irmãos. Será que alguém vai procurar refúgio na sabedoria? Salomão vai dizer, ela vai frustrar os de QI mais elevado entre vocês. Será que alguém se esconderá dos problemas da vida, bebendo o suco dos prazeres dessa vida? Das mulheres, do sexo, do vinho, da diversão, das festas, do entretenimento. Será que alguém pode escapar dessa vida bebendo o suco desses prazeres? Salomão vai dizer, esse suco, uma hora ele é amargo, azedo. Salomão está pensando e ele começa a se questionar, será se esse mundo centralizado apenas no homem, onde não há verdade absoluta, onde tudo é relativo? Deixa a conclusão, não, existe uma verdade absoluta sim, todo mundo morre. Uma hora da game over no jogo, irmão. A letrinha começa a subir, acabou, já foi. Negócio que a gente não sabe a hora que chama o nosso número, né? Salomão começa uma busca pelo sentido da vida debaixo do sol, ele começa a imaginar se eu tiver aquela família, se eu tiver aquele relacionamento, se eu tiver aquele emprego, se eu tiver aquela experiência, se eu fizer isso, se eu der isso, se eu receber isso, será que eu vou encontrar o sentido da vida? Um teólogo chamado Warren Risby, ele diz o seguinte, no laboratório da vida, Salomão experimentou vários prazeres físicos, realizou obras colossais e dispendiosas, ele acumulou enormes riquezas, tudo isso, porém, só para descobrir que tudo não passava de vaidade. Algumas coisas me chamaram a atenção. Olha, por exemplo, no versículo 14, onde ele diz assim, tendo visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Presta atenção, a vida é real. Toque em alguém real aí perto de você, vê se ela está viva, é real, fala, é real isso aqui. Diga, essa vida aqui é real. Não, diga aí, você é real. Por mais que a foto do Instagram não seja, mas você é, fala. Nada como um RG para resolver a situação, né? Pronto, acabou. Mas a questão é, irmãos, que essa vida real passa rápido. E qualquer tentativa, olha para mim aqui, qualquer tentativa de viver para sempre é como agarrar o vento. Irmãos, essa conversa de estocar o vento não é de agora. Não ia. Alguém já tentou fazer isso? Alguém já tentou fazer isso? A tentativa de viver para sempre, a tentativa de... Irmãos, olha para os filmes, a literatura, a dramaturgia, todo mundo quer viver para sempre. Todo mundo irmão, agora tem uns negócios aí, está cada vez mais caro, né? As coisas que você toma, as coisas que você aplica ali e acolá, de repente... Salomão está dizendo, ei, você está tentando agarrar o vento. Salomão parece que retorna o upload
conclui. Ele retorna ao entendimento de que somente Deus faz a vida ter sentido. E o resto é correr atrás do vento. Na verdade, a ideia aqui, irmãos, não é essa ideia de alguém agarrar, reter, prender, segurar. Não, é a ideia de alguém que quer mudar o curso do vento. É impossível. Porque mais na frente, ele vai dizer o seguinte, no versículo 15: o que é torto não pode ser endireitado. O que é torto não se endireita, irmãos. Diante de humanas, de exatas, tantos formandos de medicina, engenharia, arquitetura, tantas áreas da ciência, do conhecimento, irmãos, tem coisa que é torta que não dá para mudar. Você olha para a sua vida e vê áreas que estão tortas. Você sabe o que fazer. Você sabe o que é que você tem que fazer, mas parece que continua torto. Irmãos, por ano, milhares de formandos no Brasil, das diversas áreas, e o país continua torto. A vida continua torta. Aí Salomão chega, ainda no versículo 15, irmãos, com uma ideia intrigante. Olha só. Que é torto, não pode ser endireitado. E o que está faltando, não pode ser contado. Curioso. Porque quem é que pode medir aquilo que nós não temos? Irmãos, você já parou para pensar a quantidade de oportunidades que nós perdemos? Onde nós estaríamos? Quem nós seríamos? E Salomão está dizendo: ei, você não pode calcular aquilo que falta. E se você não tem, você perdeu 100%. Nós estávamos ontem na IBA. O pastor Bruno, foi uma noite, uma celebração muito linda, 7 anos da IBA Chapadinha. Bruno e a Ana, vocês sabem, é um casal que a gente admira muito. E eles estavam ordenando um casal de pastores. Eu fiquei assim, impactado com aquilo. Meu Deus, abracei o Bruno, parabenizei a Ana, tão feliz por eles. Mas pense, aquele casal estava dizendo sim para uma oportunidade, irmãos, tão difícil. Mas que se eles tivessem dito não, seria impossível calcular o que eles viveriam por causa desse sim. E se eles tivessem dito não, eles perderiam 100% do que eles nem têm noção do que poderia acontecer. Eu comecei a pensar sobre mim. Eu poderia ter dito não. Talvez hoje seria um engenheiro de segurança. Era uma área que eu estava formando e apaixonado pela área. Eu fiquei pensando, meu Deus, o tanto que eu perderia. Seria impossível calcular o tanto que eu perderia. Quantas experiências, quantas histórias, quantas igrejas, quantas realidades, quantas pessoas, quantas vidas transformadas, uma família, uma casa. Meu Deus, Salomão está falando, nós não podemos contar. E no versículo 18 ele vai... Alguém segura aí esses ponteiros, pelo amor de Deus. Aí no versículo 18 ele vai dizer: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Irmãos, você ouviu dos seus professores na escola? Pensa. Que pensar não dói, não machuca, não mata. Pensa. Você ouviu isso? Alguém estava lá perturbando você, te incentivando a estudar, mas pensa, porque pensar não dói. Mas Salomão está chegando à conclusão de que pensar dói. Dói. Dói muito, irmão. Dói muito. Parece que quanto mais se multiplica a informação, quanto mais a informação ela é acessível a nós, parece que mais nós sofremos.
Parece que a ignorância é o melhor caminho. Não quer saber. Eu lembro que um dia estava conversando sobre alguma coisa, alguém falou, aconteceu tal coisa em Chapadinha. Eu falei assim, meu Deus, como é que você sabe de tudo que acontece em Chapadinha? Pastor, você precisa seguir os blogueiros da cidade. Falei, ótimo, me dá os nomes aí. Fui lá pro Instagram, segui os blogueiros, para ficar atualizado. Irmão, você abre a timeline do Instagram, fulano morreu não sei aonde, o outro foi esquartejado não sei aonde, não sei o que. Meu Deus! Parece que quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre. Mas quando você se depara com o conhecimento da realidade do tráfico de mulheres, da pedofilia, da realidade econômica de tantos lugares do nosso país, nós sofremos. Salomão está dizendo, pensar dói. E não é pouco. Dói muito. Mas parece que Salomão chega no ponto, e nós não lemos isso, é por isso que a gente precisa ler agora, que é a história de todos nós. Salomão vai agora em busca de sentido. Como, pastor? Olha o capítulo 12, versículo 1 em diante. Está comigo aqui? Diga amém. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo-me, porém, a mente orientada pela sabedoria. Sabe qual é a ideia aqui? Quando ele fala de vinho e fala de sabedoria, não é um cara que estava na mesa do bar caindo embriagado. Não. Era o cara que estava, tipo, como é que dá o nome do cara que... Hã? Mas ele era um enólogo. Sabe? Um autoconhecedor de vinho, sabe? Com sabedoria. Um sommelier. Não apenas um sommelier, mas alguém que chegou ao ponto de conhecer o produto que ele degustava. Sabe? É isso que Salomão está falando. Irmãos, pensa no superlativo dos prazeres, no ápice do que nós podemos consumir, ter, experimentar, sentir. Salomão esteve lá. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos. Construí casas, plantei vinhas para mim, presta atenção nessa expressão, para mim. Fiz jardim e pomares, e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram na minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata, ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, presta atenção nesse detalhe que é importante, cantores e cantoras, e também de um harém. A Bíblia vai relatar 700 mulheres, 300 concubinas, 1000 mulheres, irmão. Problema de 1000 mulheres é 1000 sogras. Porque Salomão não teria o privilégio de ter uma sogra como a minha. Então a vida desse cara era difícil. A vida desse cara era terrível. Servi-me de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me o mais famoso, o mais poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Versículo 10, não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Salomão está em busca do sentido no prazer. Sabe, se a vida é realmente sem sentido, vamos viver o máximo do prazer. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar. Percebi que foi inútil, foi correr atrás do vento, não há proveito no que se faz debaixo do sol. Olha para mim aqui, essa é a história de todos nós. Talvez não a esse ponto, não com esse dinheiro, não com todas essas experiências, mas essa é a história da nossa vida. Salomão decide conduzir a sua vida a um experimento. Ele quer investigar. Quem sabe se no prazer, na diversão, na beleza, ele vai encontrar aquilo que ele tanto busca.
Salomão então decide preencher o seu tempo com alegria, riso, entretenimento. Quem sabe, aí, ele encontra o sentido para a vida. Assim, quem sabe, Salomão consegue abafar o grito da sua alma. Quem sabe os choros escondidos são abafados com os prazeres passageiros. Quem sabe os soluços da meia-noite ou da madrugada que ninguém vê, mas que nós choramos, são abafados com as químicas, com as drogas, com os prazeres, com as mulheres, com as aventuras. Mas o que Salomão encontra é apenas um vazio. E nós nos identificamos com isso aqui, irmãos. Porque isso aqui faz parte da nossa vida. E não tem nada de errado com a diversão. Eu vou já chegar nela aqui um pouco mais na frente. Nada de errado, não é isso. O problema é encontrar sentido nisso. Perceba que Salomão, ele segue um caminho que é muito comum para o nosso tempo. Mulheres, bebidas, música. Abre parêntese para um pensamento aleatório. Salomão está na melhor definição do que seria o sertanejo da nossa época. Como assim, pastor? Mulher, cachaça e música, sertanejo. Vale mais um pensamento aleatório. Irmãos, sem cachaça, muito do que nós chamamos de música não seria chamado de música. Salomão achou que se ele tivesse disponível as mulheres que ele quisesse, a música no tom que ele desejasse, e as bebidas à disposição, o tanto que ele quer, ele encontraria sentido. Mas o que o pregador busca satisfazer o seu coração, perceba que tudo que ele faz está centrado nele. Grandes obras, grandes casas, grandes vinhas. Meu nome grande, realizei grandes coisas. Salomão criou para si um paraíso na terra. E não é isso que nós fazemos? Irmãos, não é isso que nós estamos fazendo diariamente? Estamos colocando muros e criando cercas para impedir de sofrer, para impedir de ser infeliz, que nos impeçam de chorar, de lamentar. Nós estamos tentando criar um paraíso aqui, sabe? O marido perfeito, a esposa perfeita, a família perfeita, o trabalho perfeito, o salário perfeito. Irmãos, não sei se vocês viram a declaração da ex-esposa do Kaká. Viram? Viralizou por aí. Ela compartilhou uma nota, não sei se ela deu uma entrevista. Por que ela divorciou? O argumento dela é bem simples, irmão. Kaká era perfeito demais. É o problema que a Iana tem lá em casa. Pastor é orgulhoso. Irmão, é difícil ser humilde quando você é perfeito. Que isso, Cleitiane? Vocês estão vendo que estão gravando isso aqui? Não, ele é perfeito demais. Vai pra mim aqui. Seriamente. Não, agora parou a graça. Vai pra mim aqui. É possível você encontrar o marido perfeito, a esposa perfeita, o trabalho perfeito, a casa perfeita, os filhos perfeitos e encontrar o Cristo errado e acabar com a sua vida. Como dizia Derek Kidner, ele cria um mundo dentro do mundo, multiforme, harmonioso, refinado, um jardim do Éden secular, cheio de prazeres civilizados e agradavelmente não civilizados. Ele cria um mundo onde nenhum fruto é proibido.
É isso que Salomão faz, irmãos. São esses os projetos de Salomão. E esse é o caminho de todos nós. Não sei se vocês viram também uma declaração do ator Jim Carrey. Não sei se vocês sabem, mas para mim um dos maiores nomes da comédia. Esse cara chegou no ápice do talento, do dinheiro. Esse cara começou a viver depressão, ansiedade, sabe, uma vida completamente bagunçada, emocionalmente, mentalmente. Depois de passar por tudo isso, ele fez uma declaração e disse o seguinte: eu espero que todo mundo possa ficar rico e famoso um dia, que tenha tudo o que sempre sonhou, para descobrir que essa não é a resposta. Bom, presta bem, presta atenção, pensa bem. Nós aqui, a galera do Bolsa Família, que gasta R$50 e já estourou a noite, né? Você sabe o que eu estou falando? O cara chega lá estourando, né? É só uma latinha, é só o que dá para pagar. Nós buscamos sentido nisso. Imagine o cara que tinha tudo, para experimentar de tudo, para provar de tudo, e hoje escreve para mim e para você, para dizer: ei! Não dá! Não vai. Não fecha. Por quê, pastor? Porque, imagine, cena de filme. Salomão sentado numa cadeira de madeira, acolchoada, um chapéu, bem aquele estilo texano, americano, cachimbão na boca, balançando para frente e para trás, soltando uma fumaça na minha e na sua cara, dizendo: é vaidade. É vaidade. Por que, Salomão? Eu vou pular essa parte para chegar exatamente aonde eu preciso comunicar com você. Por que, Salomão, que isso é vaidade? Porque a partir do versículo 17, Salomão vai dizer: porque a morte chega para todo mundo. Irmãos, presta atenção, olha para mim aqui. Eu sei que Jesus de Nazaré. E agora? Quem poderá me defender? Vamos lá. Eu sei que a morte é um assunto difícil de lidar. Mas é tão comum para a gente não tem como escapar dele. E então, como colocar a morte na equação das nossas vidas? Como viver com essa sombra pairando cada dia sobre nós? Como dormir com esse barulho que parece que tira o sono de Salomão? E isso precisa tirar o nosso sono também. Salomão vai dizer: todos nós teremos o mesmo fim. Irmãos, independente do mausoléu que vai ser construído dentro do cemitério, pobre, rico, branco, negro, animais e humanos, volta para o pó. Caixão não tem gaveta. Acaba. E encarar essa realidade parece brutal. Mas todos nós sabemos. Não queremos concordar, mas todos nós sabemos. Nós vamos morrer. E Salomão começa a pensar: peraí, nada faz sentido. Eu que fui o mais sábio, vou morrer igual aquele que era o mais tolo? O cara que foi o mais rico vai morrer igual aquele que é o mais pobre? Não faz sentido. Salomão traz uma ideia que é interessante, que é a ideia do legado. E depois que eu morrer? Não,
Pelo menos o meu nome vai ser lembrado para sempre. Pelo menos eu vou deixar um legado. Salomão vai dizer, não, primeiro você morre, depois a sua memória morre também. Lembra daquela... Dá um microfone aqui, por favor. Lembra daquela icônica frase? Eu deixo a vida para entrar na história. Eu vou pegar para os mais velhos que talvez me ajudem. Lembram? Eu deixo a vida para entrar na história. Professora Zelda Veras, lembra quem falou essa frase? Não tem problema dizer não. Não é teste de vestibular, não. Não? Obrigado. Eu deixo a vida para entrar para a história. Lembra não? Vou tentar pegar uma turma mais... A galera do Fundamental vai me ajudar, pelo amor de Deus. A galera do Enem aqui. Eu deixo a vida para entrar na história. Quem disse essa frase? A ideia é que ele morreria, mas nunca seria esquecido. E quem está no fundamental agora, ou no médio, ou quem tem os cabelos brancos, ensinando, já não lembra mais. Getúlio Vargas. Foi esquecido. Quem está na sala de aula hoje, talvez não saiba nem quem é. Irmãos, lembra dos caras que chegaram ao ponto de dizer que eles seriam mais famosos do que Jesus? Lembra? Lembra? O nome você sabe. Agora me diz o nome dos 4. Ringo, John Lennon. Só esses dois. Já foi. Salomão vai chegar a uma conclusão, irmãos, que a morte nivela todo mundo. Salomão vai chegar a uma conclusão que a morte, presta atenção, é esse verme que corrói a raiz dos nossos prazeres. Ele transforma a alegria em uma experiência fria. Porque vai interromper as nossas vidas sem ao menos dar um sinal. Pastor, qual é o objetivo de Salomão? Salvar a minha e a sua vida. Por quê, pastor? Porque eu e você precisamos reconhecer que a vida é frágil, é passageira. E se você não cuidar agora do que vem depois, é tarde demais. Está comigo aqui? Diga amém. Amém. Olhe para mim aqui. Morrer é uma questão sobre como nós vamos viver. Pastor, até aqui foi difícil para mim. Preste atenção. Embora você possa não ter um novo começo, é possível você ter um novo fim. Alguém pode intervir na sua história. Eu quero fazer rapidamente, para eu não deixar um sermão misturado de um domingo para o outro. Rapidamente, eu quero fazer 3 aplicações. Primeiro, a conclusão que eu cheguei de todos esses pensamentos de Salomão é que ser humano é estar em uma busca. Por que nós assistimos Copa do Mundo? Por que nós viajamos para lugares paradisíacos? Por que nós experimentamos o ápice da gastronomia? Por que nós compramos aquilo que para nós vai trazer, sabe, alegria e prazer? Por que nós somos atraídos pela beleza? Por aquilo que é encantador, que é exuberante? Sabe por quê? Porque nós somos criados para isso. Só que Deus, olha para mim aqui, Deus, Ele fez estas coisas, preste atenção, Deus fez essas coisas para que nós voltássemos o nosso coração para Ele. Sabe, quando você estiver diante de uma paisagem, às vezes, irmão, aqui em Chapadinha, eu sento lá na frente da rua de casa, pôr do sol de Chapadinha, irmãos, tom sobre tom de laranja, vermelho, violeta, azul. Eu fico, meu Deus!
Sabe por que nós somos tão encantados com essa beleza? Porque a ideia de Deus é que essa beleza dirija o nosso coração. Tem alguém que pintou o universo. Deus, irmão. Eu fico pensando, meu Deus, como é que um homem estuda tanto ao ponto de dissecar um outro ser humano e ver a complexidade que é do homem e não consegue olhar para o Criador do universo? Nós somos criados para amar essas coisas, mas para que o nosso coração, por meio dessas coisas, se volte para o Criador. Mas qual é o nosso problema? Presta atenção, o ser humano é estar numa busca, mas a nossa tragédia é que nós achamos que isso é o máximo. Isso é o máximo. Salomão busca algo que você também busca. Sabe qual é a ideia que alguns pensadores mais históricos tinham? É que nós somos dominados por uma falta de lar. Sabe uma falta de casa? Nós sabemos que há um lar, mas nós nos recusamos a voltar para lá. Ao mesmo tempo, nós estamos tentando chamar outros lugares de lar. Agostinho vai descrever isso na metáfora de uma jornada. Ele vai dizer que o nosso coração foi construído para outra margem. Presta atenção nisso aqui. Nosso coração foi construído para outra margem. O nosso problema é que nós nos apaixonamos pelo barco e não pelo destino. Então, qual é a segunda aplicação e conclusão que eu cheguei? Não adianta buscar nas coisas criadas o que só o Criador pode nos dar. Falei isso domingo passado. O que estraga a vida é a tentativa de tirar da vida mais do que ela pode nos dar. Então não adianta buscar naquilo que Deus criou, aquilo que só Deus pode nos dar. Então nós fomos dotados com esse senso estético, sabe? Necessidade de alimentar a nossa alma com aquilo que é belo. Isso nos atrai, isso nos cativa. Mas a função da beleza é apontar para Deus. E aqui nós vemos, abre-me aqui, aqui nós vemos um pregador tentando usar essas coisas, as coisas criadas, como um substituto de Deus. Ele está procurando o que não pode ser satisfeito humanamente. Ele está clamando para que a criação satisfaça aquilo que só o Criador pode satisfazer. Lewis tinha uma forma de expressar isso de uma maneira assim, cirúrgica. Lewis dizia o seguinte: sabe, nós que amamos a beleza, por isso que eu casei com a Iana, nós não queremos meramente ver beleza. Nós queremos algo mais, que mal pode ser expresso em palavras. Unir-nos à beleza que vemos, passar para dentro dela, recebê-la em nós, para banharmos nela, tornar-nos parte dela. Sabe, quando nós olhamos para aquilo que é belo, que é encantador, que é exuberante, o nosso desejo é nos unir a isso. Mas sabe o que é isso? É a criação apontando para o Criador. Aquilo que foi criado não pode satisfazer, mas apenas o Criador pode te satisfazer. Oh, Jesus. Nosso problema é que a gente se satisfaz com pouco demais. Nós estamos fazendo castelos de areia dentro de uma favela, sem ao menos imaginar que Deus nos convida para a praia no final de semana. Como dizia Edmund Clooney, o diabo não precisa oferecer os reinos desse mundo para nenhum de nós pecadores, porque nós aceitamos muitas vezes mixarias.
Alguém disse: pedi todas as coisas para desfrutar a vida, mas recebi uma vida para desfrutar todas as coisas. Pastor, e qual é a resposta? Olha para mim aqui. Deus responde a nossa busca com Cristo. Nós precisamos buscar uma resposta fora do sistema. Nós precisamos buscar uma resposta acima do sol. Como é que nós podemos alcançar aquilo que está acima do sol, pregador? Não é possível. Aquilo que está acima do sol precisa vir até nós. A saída desse looping de tolice, de mesmice, de vaidade, de vida sem sentido é uma só: Cristo. Porque Cristo é a ponte entre o mundo debaixo do sol e o mundo acima do sol. Ele é a âncora de Deus que prende a nossa vida, não em vaidade, mas no coração do próprio Deus. Acredite, Ele tem a coleira que prende o vento. Meu Deus! Mar, acalma-te! Vento, aquieta-te! Ele para o vento. Ele muda o curso do vento. É Ele que pode nos reconciliar com Deus. Olha para mim aqui. Salomão estava em busca de sentido na sabedoria e no conhecimento. Paulo vai dizer: em Cristo estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Aleluia! O próprio Jesus vai dizer: ei, está aqui alguém que é maior do que Salomão. Irmãos, Salomão é o máximo que a raça dos filhos de Adão pode dar. Jesus aparece e diz assim: prazer, eu sou maior do que Salomão. O maior QI que já pisou entre nós não chega nem perto de quem eu sou. Irmãos, Deus não satisfaz, Deus não responde a nossa busca com coisas, Deus não responde a nossa busca com experiências passageiras, Deus responde a nossa busca com Cristo, com seu Filho. Como alguém disse, se a sabedoria de Salomão é como a areia do litoral, a sabedoria de Cristo é como a areia que se transforma em diamantes. Ele não é apenas um profeta que fala por Deus, ele é o próprio Deus falando, ele é a palavra de Deus, ele é a própria expressão humana de Deus, ele é a fonte da verdade, ele é a verdade, ele é a sabedoria de Deus que veio de cima do sol para debaixo do sol e ilumina a mente dos homens. A sua vida nos substitui, a sua morte nos permite viver, a sua palavra nos faz viver. A primeira que Salomão vai dizer: o que é torto, ninguém pode endireitar, a não ser alguém que fez o homem com as palmas das suas mãos. Só Jesus pode endireitar esse mundo, irmãos. A esperança do mundo não está na política, a esperança do mundo não está na educação, não está na economia. A esperança do mundo está em uma cruz, onde o Filho de Deus disse: consumado está! Oh, aleluia! É Jesus chamando o mundo torto e dizendo: vinde a mim, todos vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Salomão, é para mim aqui, estou concluindo. Deus responde a nossa busca com Cristo. Salomão estava procurando sentido nessa vida. Presta atenção para mim. Salomão estava procurando sentido na vida em si mesmo. Nesta vida. A Escritura diz que Cristo é a nossa vida. Oh, aleluia. Enquanto Salomão procurava sentido na vida, Jesus está dizendo: eu sou a vida que você precisa. É por isso que eu amo o Evangelho de João. João só tem apenas 7 milagres descritos de Jesus.
E por 7 vezes Jesus vai dizer, eu sou. Então para cada milagre Jesus vai dizer, não é aquilo que você pode ter. É aquilo que eu sou. Quando ele multiplica pães, ele se apresenta dizendo, eu sou o pão. Quando ele chama Lázaro da vida, da morte para a vida, ele vai se apresentar dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aleluia. Então olhe para mim aqui. Tentar viver para sempre é correr atrás do vento. É vaidade. E não resulta em nada. Mas olha para mim. Será se é só isso? Será se não há resposta para a morte? Será se não há saída para a morte? Ei, apenas a sabedoria de Salomão não basta. Nós precisamos de uma sabedoria ainda maior para entender isso aqui. Deus não criou o homem para a morte. A morte não faz parte da natureza humana. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas a eternidade é a antítese da morte. E Salomão diz que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Olha para mim aqui, pelo amor de Deus. Você tem medo de morrer? Você odeia a vida? Sente que a vida não vale nada e que seu esforço é em vão? Olhe acima do sol. Por quê, pastor? Porque só há uma solução para a morte. Ressurreição. E Jesus vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Se Ele é a vida, e Ele é a ressurreição e a vida, qual é a segurança que nós temos? A vida que nós temos não é nossa. É dele. Então nós não seremos esquecidos. Nós seremos lembrados por toda a eternidade. Fica de pé. Só para parecer que está acabando. Segura o povo lá fora, pelo amor de Deus. Pastor, mas Salomão disse que o homem morreria e depois morreria a memória da sua vida. Então essa conversa de legado não faz sentido. Na verdade a pergunta é mais simples do que a gente pode imaginar. Pastor, quantas vezes que a gente vai morrer? Quantas? Pastor, quantas vezes nós vamos morrer? Essa é a pergunta de Salomão. Com certeza, pelo menos uma. Ok? Mas será que mais de uma? Presta atenção. Se você nascer somente uma vez, você vai morrer 2 vezes. Essa morte e a morte eterna. Agora, se você nascer 2 vezes, você terá apenas uma morte. E essa morte será lucro. Para finalizar, algumas pessoas acreditam que Eclesiastes fala sobre a falta de sentido da existência humana. Mas isso não é verdade. Eclesiastes fala sobre a falta de sentido da existência humana sem Deus. Eu quero orar rapidamente com você. Jesus.